Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 19 de janeiro de 2026, segunda semana do tempo comum, segunda-feira. Santo do dia, São Canuto. São Canuto nasceu no ano de 1040, na Dinamarca, filho de um pai que era rei, era sucessor, então ele era sucessor natural do reinado. Homem de Deus, um sinal para o povo, ele contribuiu para a evangelização, primeiro com seu exemplo, pois acreditava que a melhor forma de educar uma nação era dar um bom exemplo. O rei, ele viveu para sua esposa, para seu filho, o filho chamado Carlos, que mais tarde se tornaria também um santo. Pai santo, esposo santo, um governador santo, um homem de poderes, mas que usou esses poderes para servir de modelo a nosso Senhor Jesus. Lógico que com essa atitude, nós estamos falando do ano 1040, cheio de conflitos em toda a Europa, Ocidente, Oriente, e logo, logo ele conseguiu inimigos. Nele batia um coração que se assemelhava ao coração de Jesus. Como rei, possuía muitos inimigos, né, e desafio. E ao perceber que os inimigos internos, principalmente, eh, preparavam algumas armadilhas para ele, participou de uma Eucaristia, como era de costume. Nela, ele não só recebeu o Nosso Senhor, mas também adorou o nome de Jesus, perdoou os seus inimigos e foi ali então brutalmente assassinado. É como que se a corte não desejasse um rei justo, e sim um rei que praticasse as injustiças ou atitudes mundanas. Então, assim, São Canuto morre testemunhando a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos políticos possam também, a exemplo de São Canuto, adorar o Senhor, entregar a nação na mão de Deus, ao destino de Deus. Aliás, é isso que nós vamos ver também durante a liturgia. Vamos prestar bastante atenção na palavra e você vai ver que é exatamente isso que a liturgia trata no dia de hoje. Vamos com atenção ouvir a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas os teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouvistes a voz do Senhor e te precipitastes sobre os despojos e fizestes o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de cardeiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não é mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca?
Tu que odiaste em minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos capítulo 2, 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho dos odres se perde. Por isto, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode então, né, alguém jejuar numa festa com o noivo? O noivo está lá em casamento com a noiva e todo mundo está jejuando, né? Enquanto o noivo está presente na festa, todos comem, bebem, se animam, né? É assim uma festa que você certamente já foi numa festa de casamento. Então Jesus está falando ali. Eu sou o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a luz, eu sou o caminho. Eu sou o próprio Deus que se encarnou no meio de vós. Então, o jejum só tem sentido quando ele é feito para Deus. O jejum não é feito para os homens. Então nós estamos entrando no tempo da quaresma. Logo após aí o carnaval, aí nós vamos entrar aí nesse tempo de quaresma. Então, o jejum, eu não posso fazer o jejum, né, conforme pede a lei da igreja, a lei do Senhor, para agradar homens, para agradar pessoas. Eu tenho que agradar a Deus como meu sacrifício. É essa a resposta que o Senhor Jesus está dando àqueles, os discípulos de João Batista, né, ou aqueles que estão questionando por que Jesus não, os seus discípulos e apóstolos não jejuam enquanto estão com ele. Então, essa resposta é bem colocada. E depois, na sequência, ele fala: ó, mas logo chegará um tempo em que o noivo será tirado. Jesus aí está falando da sua morte, da sua ressurreição. Logo, depois da morte, né, quando Jesus, ressurreição, vai agora sentado à direita de Deus Pai. Então agora a igreja tem que jejuar, porque Jesus lhes foi tirado. Então não estão mais na presença física do Senhor. Agora a igreja faz o jejum para Deus, sempre para Deus. Ninguém jejua para agradar padre, para agradar o ser bem visto dentro da igreja. Olha como ela faz jejum, ele faz jejum, ele jejua. Não é isso. Nós temos que agradar a Deus. Depois ele fala, mas ninguém põe remendo em pano novo, né, numa roupa velha. Lógico que vai rasgar. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu me converto ao Senhor, eu tenho que ter atitudes novas, renovadas, sem nenhuma adaptação.
porque se eu quiser me adaptar aqui ao mundo e a Cristo, o pano novo que eu coloquei nas atitudes velhas que eu tenho vai acabar rasgando. Não consigo agradar a Deus, não consigo agradar ao Senhor e a coisa desanda. Da mesma forma, um vinho novo se coloca em odres novos. Então, um vinho novo, eu tenho que colocar, o odres aqui seria o meu corpo, minhas atitudes, né? Eu recebo o Evangelho, eu tenho que ter posturas novas no Evangelho. Agora, eu pego um vinho novo, que é conversão, e coloco no corpo velho, dedicado ao pecado, né, viciado no pecado, eu não consigo praticar aquilo que eu recebo de Jesus, que é a conversão e a libertação, porque meu corpo está aprisionado nas atitudes velhas deste mundo. Então, logo, o odre, que é o corpo, há de se romper. Logo, eu vou perder a graça. Eu não consigo segurar a graça da minha conversão, porque eu estou acumulado e destinado o meu corpo, minha alma, minha intenção, minha consciência ao pecado. Então é uma renúncia, todo dia renunciar prazeres, todo dia renunciar ao pecado, porque eu quero ter atitudes novas para reter o vinho novo em mim. É essa a explicação do Evangelho de hoje. Mas passando pela primeira leitura, nós vamos ver que Saul foi eleito rei e eles tinham que combater, eles tinham um combate contra o inimigo de Israel, e Saul resolve, então, no lugar de eliminar as amalecitas com seus bens, Deus lhe proibiu o espólio de guerra, não queria nada, porque os amalecistas, eles preferiram a idolatria, desobedecer a Deus. Deus queria usar ali Saul para dar um grande exemplo e servir a ídolos desse mundo é é uma desgraça. Então, Deus falou: não quero que resgate nenhum espólio, não tragam nada deste povo, porque eles são idólatras, eles são um péssimo exemplo, né, a ser seguido, resolveram seguir o caminho do mal. Mas Saul, com ambição e também com desejos próprios, né? Aquele é o caso do odre velho, né? Então, ele, como é que eu recebo a graça de Deus e retenho uma ordem de Deus no meu corpo que está viciado ao pecado, às, aos prazeres desse mundo, né? As ambições desse mundo? Ele acabou correndo pelas mãos. O que que ele fez? Reteve os espólios. Reteve. E quando Samuel foi cobrar dele, ele falou: "Não, mas eu retive, mas foi para agradar a Deus mesmo. Eu dei parte do espólio, dos animais, todo em sacrifício ao Senhor, e só fiquei com os ouro, prata, tapete, e fiquei com os dinheiro, mas os animais eu consagrei ao Senhor." Então Samuel fala: "O Senhor não quer holocaustos e sacrifício, né? Ele quer obediência à sua palavra. E pela sua desobediência, Deus está falando para você agora: escute, Saul, você a partir de agora é rejeitado também pelo Senhor Deus." Ali cai então o reinado de Saul. Ali, daquele momento em diante, Saul, sem o abrigo do Senhor, cai em total desgraça como rei de Israel. E se você ver também no responsório de hoje, o Salmo 49:50, fala aqui, ó: "A todo que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus." Agora vamos ler ao contrário esse responsório, ó: "Então, eu não mostrarei a salvação a todo homem que não procede retamente. Então, a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Agora, eu não mostrarei a salvação de que vem de Deus a quem não procede retamente." Então, se eu quero ter o meu caminho iluminado pela graça de Deus, eu tenho que procurar a ser um homem justo, ser um homem bom, uma mulher boa, uma mulher justa, né? Em tudo um profissional justo, em tudo que eu fizer,
eu tenho que enxergar a justiça. Então, São Canuto é aí um grande exemplo para hoje dentro da liturgia. Politicamente, um homem justo, um pai justo, um cidadão justo, né? Um tio justo, um homem santo. Eu acho que sendo ele um homem justo, santo, acabou criando também ao redor dele inimigos. Porque como que você retém santidade? Com postura nova, odres novos, né? Então você está ali envolto em um ambiente de santidade, mas ao seu redor, com seus assessores, ou mesmo parte de seus familiares, pessoas que querem e desejam praticar o mal. Ele não se contaminou com aquela situação e se manteve em santidade, mesmo que isso lhe trouxesse a morte, ao contrário de Saul, como nós vimos aqui na primeira leitura, e o Salmo também, que nos lembra que a retidão, postura nova, renúncia do pecado é que nos traz a salvação. Fica aí, então, a mensagem do Santo Evangelho de hoje. Que os nossos governantes possam, então, botar a mão na consciência, temer a Deus, né, para que a graça do Senhor recaia sobre eles e, por consequência, recaia também sobre toda a nação, diferentemente do que fez Saul, que, abdicando da graça de Deus, trouxe desgraça e miséria para toda a sua nação. Que Deus hoje, pela sua misericórdia, possa alcançar cada um de nós pelo Espírito Santo, dando aos pais que nos ouvem, às mães e todo aquele que direciona e conduz a sua família, que possa fazer em santidade na direção de Deus. E recebamos agora pelo Espírito Santo essa condição de ser odres novos, né, libertos do pecado, para recebermos e retermos em nós a graça de Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Me Ensinou a Evangelizar. 1 Coríntios, capítulo 9, 16. Esta palavra move, então, todo o nosso projeto. Como viver sem evangelizar? E eu quero te fazer esse convite. Venha fazer parte também desta família que evangeliza. Como? Multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esse ensino para que mais corações possam também tomar atitude de odres novos e reter a graça que o Senhor gratuitamente nos manda todos os dias. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.